interessantes aí. Primeira coisa, né? O que o totalitarismo significa? Significa que nós vamos ter um governante e esse governante ele tem poder tranquilamente total sobre todos os indivíduos. Os indivíduos têm que ser submissos a esse governante e aquilo que esse governante decidir, definir, simplesmente os indivíduos acatam, né? É uma coisa meio estranha para esse momento em que nós estamos vivendo, né? Atualmente, depois que já passou uma série de ideias iluministas, uma vez que já passou uma série de situações diferenciadas aí ao longo da história, então parece que não tem muito sentido a gente aceitar, né, uma ideia dessa, né? Mas vocês não achem estranho, porque tem muita gente ainda com muita vontade, né, de que exista movimentos totalitários. Inclusive aqui no Brasil tem muitas pessoas que estão de acordo com esses movimentos totalitários por aí. Isso não é nada, talvez, inteligente do ponto de vista da própria liberdade dos direitos, a própria situação da liberdade de expressão, que todos nós queremos defender sempre, queremos garantir sempre, né? Mas a situação é essa, né? Vamos, então, agora definir para a gente depois discutir sobre esse assunto. Mas eu falei que não ia perguntar, mas eu vou perguntar. Alguém gostaria de fazer um comentário? Alguém teria como aí fazer para a gente falar o que você já tem, o que você já sabe sobre totalitarismo? Ou especificamente sobre fascismo, sobre nazismo? Alguém poderia fazer uma participação aí conosco para dizer o que você tem aí já na sua mente, o que você já escutou, o que você entende sobre esse assunto, né? Que seria praticamente a mesma coisa, né? Totalitarismo, nazismo e fascismo. Mas aí você fala o que você puder. Pode ficar à vontade. Difícil. Primeiro lá. Seria o poder total sobre tudo, alguém só? Isso. Justamente. O nome está dizendo isso e é esse ponto mesmo. É essa leitura. Tem uma pessoa que vai falar, uma moça? A Alemanha, ela foi nazista, né? Isso. E isso quer dizer que Hitler, ele foi totalitário, né? Justamente. Ele desenvolveu... Ele foi na era Vargas, ele foi totalitário? Também. Há quem diga que não, tá? Há quem diga que não. E quando nós chegarmos nessa aula de hoje lá no Stalin, você vai talvez fazer a ligação. Por que tem gente que diz que o Vargas aqui no Brasil não foi um governo totalitário? Entendeu? Porque eu já vou dizer logo, né? Esses governantes nessas condições, eles vão lá no livro de história e mudam a história, entendeu? Então tem lá os historiadores ao longo da história vão registrando, vão vendo os registros e vão sintetizando na forma de relatos. E muitos governantes totalitários vão lá e mexem nos registros e falam, olha, não é para passar essa informação para frente. Eu sou muito bom, eu sou muito bonitinho, eu sou muito bonzinho, eu sou religioso, eu sou... Você está entendendo a situação que pode ocorrer? O Stalin fez isso, gente. O Stalin, tudo quanto é foto que ele aparece no meio do povo, ele está entregando flor para o povo, ele está rindo para o povo, né? E, na verdade, ele descia o chicote que fosse preciso, né? Dentro daquilo que precisava lá. E, da mesma forma, o Vargas aqui no Brasil. Então, nós estudamos vários pontos do Vargas, né? Toda aquela ideia lá do trabalhismo, a questão da juventude, da escola, da mulher votar. Então, são pontos que ele decidiu que seriam pontos que iam ficar para a história. Mas existe a outra história, né? Existem os outros fatos que são um pouco diferentes aí. Certo? Mais alguém quer fazer o comentário inicial ou a gente pode seguir, pessoal? Alguém gostaria? Pode ativar o microfone e falar. Nesses governos totalitários, assim, eles utilizavam bastante a propaganda, né? Esse é o ponto. Uhum. Justamente para controlar a sua popularidade, né? Ele precisava ser popular. Ele precisava ter a aceitação do povo para chegar no governo. Depois de estar no governo, pronto. Aí ele se mantinha no governo como ele bem queria, né? Mas nós estamos num tempo... Isso aqui foi tudo agora, no século XX, né? 1900.
E aí, então, o governante ele tem que preservar a sua imagem popular. E aí é a forma de controlar a imprensa, né? A forma de controlar os registros, né, da sua passagem. Vocês ouviram esses dias aí alguém falando, né, aqui no Brasil, alguma autoridade aqui do Brasil falando que talvez teria que parar de anunciar os números de mortos do Covid-19? Então, é um pouco isso, né? O número está subindo o número, não está tendo muita condição de resolver o problema. Muitos querem que acabe com a quarentena, que põe o povo para trabalhar, porque o povo vai morrer de fome, a economia não pode parar, então vão pôr os meninos na escola de novo, e os números vão subindo. Quanto mais aglomeração, mais gente está morrendo. E aí o governante fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar os números. Né? Não vamos contar para ninguém quantos estão morrendo, e o povo vai trabalhar, e quando a pessoa se assustar, ela morreu. Nem pronto, né? E sem saber se está aumentando, ou se está parado, ou se está diminuindo o número de infectados. Percebe a situação, gente? E tem pessoas que concordam com isso. Por isso que eles se mantêm, os totalitários se mantêm no governo. Por mais que eles fazem atitudes totalmente estranhas, atitudes totalmente complicadas, há pessoas que gostam deles e há pessoas que querem eles no poder. E aí as outras têm medo de ir contra, né? A gente tratou isso na hora passada, né? Só basta alguém querer, né? Eu acho que foi no terceiro ano isso. Basta um pouco de gente querer e um pouco de gente ter medo, pronto, o totalitarismo está estabelecido. É esse que é o ponto, assim, da gente discutir essa aula de hoje. Se a gente entendeu isso, já está ótimo. Agora só falta a gente ver alguns detalhes que diz respeito ao totalitarismo lá na Alemanha, na Espanha, na Itália e em Portugal, certo? Em Brasil também poderia ser, né? Mas a gente já estudou o Vargas, então não precisa mais a gente falar especificamente sobre isso, e até alguém de vocês aqui já falou, de percebendo essas características totalitárias no Getúlio Vargas. Época. Quando é que começou essa história do totalitarismo, essas atitudes totalitárias nos governos aí? Gente, pensa bem, governo totalitário, na verdade, na história sempre aconteceu. Quando nós tínhamos um rei que tinha um poder absolutista, era um poder totalitário. Agora, por que isso é um tema para uma aula como essa, para a gente entender a situação do momento presente? É que nós já estamos numa época em governos, em que não é o rei que manda, mas aquele que é escolhido pelo povo para mandar. E aí, nós temos entre esses alguém que é escolhido pelo povo mandar, e quando ele chega no poder, ele pega o poder total e quer, então, submeter todo mundo ao governo, às ideias dele. Então, justamente esse é o ponto que faz com que essa aula seja relevante para esse momento aqui. O mundo todo ele ficou fragilizado logo depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, e demorou aí mais ou menos uns 15 anos, quase 15 anos aí, para começar a Segunda Guerra Mundial, entendeu? E nesse tempo, né, fez com que o mundo ficasse fragilizado, muitos países que perderam a guerra com dívida, outros que ganharam a guerra ficou com baixas de número de pessoas e tudo mais. Então, a situação do problema econômico, a crise capitalista de 29, então, afetou o mundo todo. Alguns países lá da Europa Oriental que se tornaram socialistas, né, com a revolução dada lá na Rússia. Então, essas situações fizeram com que os governos se assustassem, alguns povos, né, alguns países se assustassem e falaram, opa, nós vamos proteger nosso país, né? Vamos proteger nosso país, não vamos deixar essas ideias de lá de fora entrar por aqui e vamos, então, controlar nosso povo. Foi o que ocorreu, então, com essas nações, né, que nós estamos tratando na aula de hoje, certo? Então, olha aqui algumas características, né, de um Estado totalitário, que seria, então, um governo centralizado. Então, não tem esse negócio de dividir poder, não tem esse negócio de ter participação esparramada por aí, mas não, o rei, no caso o presidente, ele tem um poder total. Quem é que garante esse poder dele? Os militares. Então, precisa ter uma grande campanha militar para os meninos irem para o exército, para quê? Para defender o governo. Outra situação é esparramar uma ideia de que as pessoas precisam saber, não, eu sou da nação, eu sou brasileiro, eu estou defendendo a bandeira, eu quero
eu quero proteger e lutar e brigar para defender essa questão aqui, né? E, na verdade, ele está defendendo o governante. Na verdade, ele não está defendendo o governo, ou, no caso, o país, mas defendendo o governante nesse sentido aí. É um nacionalismo extremado. Tá chegando uns franceses aqui. Não, beleza, vamos matar esses franceses, porque aqui Brasil é de brasileiro. E aqui nós estamos defendendo o Brasil. E assim por diante. Não sei se eu só estou fazendo claro para vocês entenderem como que funciona essa situação totalitária ou fascista, de modo geral. Para sustentar a situação, temos uma propaganda governamental, né? Um propaganda do governo, nós somos bons, nós fazemos tudo certo, nós estamos salvando o mundo, entendeu? Essas ideias aí. Ou também a situação de cultuar o líder. Então, nós temos o melhor presidente do mundo, é a pessoa mais preparada, mais honesta, mais religiosa, mais inteligente, e aí olha para o governante, né, para aquele que está assumindo o posto de governo, do governante, olha para ele como sendo a única opção possível, o melhor de todas, percebe? Aí o que acontece? Se tem os meios de comunicação, os jornalistas, que acabam tendo o poder ali de criticar, de falar as verdades que ocorrem, o que eles fazem? Vão lá e corta, né? Censura esses meios de comunicação. Tem países aí, por exemplo, que o governante mandou desligar a internet. Pensa uma coisa dessa. Então, pronto, não tem internet aqui. Aí quero ver vocês se comunicar e falar mal do governo, entendeu? Então, são situações tais como essas, né, um pouco estranhas, mas que em algum lugar no mundo ocorre, né? E não é tão difícil você ver isso acontecer. Para que todo mundo seja formado e seja bem de acordo com o que o governante quer, aonde ele vai atuar? Na educação. Aí ele vai definir o que se ensina na escola, né? Definir ali as questões relativas a uma formação que o menino tem que ter, né? Então, se na escola está ensinando o menino a ser crítico, aí ele vai falar o seguinte: essa escola está errada, a formação aqui tem que ser outra, vamos ensinar isso, não vamos ensinar aquilo, e vai entrando nesse ponto, ok? Há muita situação de antiliberal, né? No sentido de que as pessoas não podem ter as liberdades totais, elas têm que ser controladas e vigiadas o tempo todo pelo governo. Normalmente, nós temos aqui no Brasil 30 e poucos partidos, né? E partidos políticos, 35, se eu não me engano. E tem lá um monte de gente querendo entrar para fazer novos partidos, né? Não chegaria a mais de 50. E no totalitário, normalmente reduz a um partido apenas, ou no máximo 2 partidos, né? Justamente para ficar sendo o partido do presidente e pronto, né? E aí o outro contra, que nunca vai ser eleito, né? Porque sempre vai, então, interferir até nas eleições. Outra ideia que tem muito no Estado totalitário é o expansionismo, né? Então, a questão de dominar outros territórios para fazer uma unificação do território nacional e essas coisas nesse sentido aí. Então, são características gerais, né? Que é importante vocês entenderem como sendo, então, esse ponto. Eu gostaria que vocês olhassem, né? Está aí na tela. Tem alguma desses que eu fui citando, explicando, falando em modo geral o que cada um deles, né? Tem algum desses aí que você quer perguntar ou quer fazer um comentário, explicar? Se quiser, só ativa o áudio e fala, ok? Professor, esse anticomunista. Certo. Então, a atitude, o que aconteceu? Lá na Rússia, teve um governo totalitário, do Stalin, ok? E o que ele não aceitava lá? As ideias liberais, as ideias capitalistas dos Estados Unidos e da Europa, ok? E aqui, na Europa e nos Estados Unidos, o que não aceitava nesses governos totalitários? Não aceitava o comunismo, entendeu? Então, são esses 2 pontos aí, né? Um não aceitando a forma de administrar a economia do outro, né? Então, estabelece ali um governo totalitário, um governo geral, completo, um poder ali que acaba as liberdades para que não tenha a diversidade toda por aqui, ok? Então, por exemplo, na Rússia, seria proibida a entrada lá de um McDonald's, por exemplo, como sendo uma empresa de lá, porque essa é uma empresa do capitalismo, né? E nos outros locais, é proibido entrar um socialista ou deixar que na escola fala de socialismo, essas coisas nesse sentido. Ficou claro? Ficou claro. Ok.
Qualquer um quiser falar, repetindo, né? Ativa o microfone e fala. Você está vendo aqui, assim que está carregando a imagem, nós temos aqui a fotografia desses líderes. Essa fotografia aqui é por volta do ano 1930, ok? Então tem um tempão aí essa história. Nenhum desses estão vivos mais, né? Nós temos aqui à esquerda em cima a bandeira da Itália, certo? Aqui nós temos o líder daquele momento lá, que foi um líder totalitário, um cara do exército, um general do exército, tá vendo? Ele tem a boina preta, né? Que ele fazia parte lá dos camisas pretas, que era a farda que eles utilizavam por lá. Aqui nós temos o Hitler, né? Na Alemanha. Nós temos a bandeira aqui embaixo da esquerda da Espanha, do Portugal. E nós temos o líder Antônio Oliveira Salazar, né, que é teve o governo totalitário lá. E aqui do lado direito, o Francisco Franco, né? Então, que foi lá na Espanha. Então, nós vamos citar esses 4 aqui e só passar por cima um pouquinho da ideia lá do Stalin na Rússia, coisa que vocês já estudaram, né, na questão da Revolução Russa. O desdobramento daquela questão lá. Ok? Então, o primeiro ponto aqui é o fascismo. Onde foi o fascismo? O fascismo, professor, foi na Itália. Quem foi o líder que instalou o fascismo na Itália? Foi o militar Benito Mussolini, certo? Benito Mussolini. Lá na Itália, então, depois da Primeira Guerra Mundial, ela se tornou, era uma monarquia parlamentar, e significa que tinha um rei, mas quem tomava as decisões era um parlamento, ou seja, deputados, representantes do povo, né, votados em meio ao povo, e esses parlamentos, né, esses parlamentares, era constituído um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro toma as decisões de governo, né, da questão ali das decisões administrativas, né, enquanto o rei tem lá o governo do Estado, no modo geral. Mas a Itália estava endividada. Pelo fato da Itália estar endividada, estava tendo uma grande inflação, ou seja, o preço dos produtos estava muito caro porque não tinha dinheiro, né? O povo não tinha dinheiro, então as coisas foram ficando cada vez mais caras e difíceis. Desemprego geral. O povo estava revoltadíssimo com o governo italiano ali. Começaram greves, manifestações, porque o povo não tinha dinheiro, não recebia direitinho. Então, nós temos uma instabilidade política. Ou seja, o rei que governa, ele está governando um país falido. Então, está na hora certinha. Se alguém quer tomar o governo, opa, é agora que eu posso tomar esse governo. E foi diante disso que o Benito Mussolini aproveitou a oportunidade, né? Que ele era da guarda do rei, certo? E aí, o que acontece? Está chegando ideias socialistas. Chegando ideias socialistas lá da Rússia para a Itália, porque já que está tudo danado, está tudo errado, está tudo bagunçado, então vamos trazer umas ideias novas. E aí foi justamente um dos pontos que fez com que o fascismo se estabelecesse ali na Itália, para evitar essas ideias socialistas chegarem ali na Itália, entendeu? Então foi um grupo chamado Fácio Combate, entendeu? Em 1919, esse grupo começou a se organizar, militares, certo? Usando roupa preta, né? Os camisas negras, foi chamado de camisas negras. Então, eles foram apoiados, financiados pela burguesia, porque se o socialismo chegasse na Itália, a burguesia tomaria muito prejuízo, né? Porque a burguesia vive do comércio. A burguesia produz os bens e vende esses bens. E precisa, então, que as pessoas sejam capitalistas para comprar os bens e queiram continuar comprando os bens. E já que estava chegando essas ideias socialistas ali na Itália, então eles precisavam de mexer no governo a ponto de parar com essas ideias. Okay? Então, um grupo armado, um grupo de militares, então, para falar, agora o governo é nosso, né? Temos aqui uma série de elementos que queremos manter no nosso governo, né? E fizeram uma caminhada, né, chamada Marcha sobre Roma, e essa caminhada teve lá muitas pessoas, umas 50 mil pessoas, e essas pessoas, então, nomeou o Mussolini, do modo democrático, como representante do povo, para ser o primeiro-ministro, certo? O primeiro-ministro. Então, ou seja, continuaria tendo o rei governando, mas aí quem decidiria as coisas, etc., seria o Mussolini.
Quando o Mussolini conseguiu, então, ter esse cargo, e aí o povo aceitou, porque o rei mandou, né? O povo aceitou. O que o Mussolini fez? Agora eu me chamo Duce, que significa chefe, certo? E aí ele, então, fortaleceu os cabeças negras, né, que é o povo do exército. Todo mundo que fosse oposição ao Mussolini, ao fascismo, ele simplesmente eliminava as pessoas. Ele fechou os jornais, fechou a imprensa, certo? Controlou a educação, a escola. Ele fez campanhas para valorizar o nacionalismo, né? Investiu grande propaganda desse nacionalismo ali. Os protestos de trabalhadores, as guerras que ele fazia, descia o porrete, acabava com todo esse tipo de manifestação por ali e fez interferências na própria economia, né? Fazendo ali, organizando o seu estado propriamente. Ok? Então, tá claro? Tem algum comentário sobre o fascismo? Podemos falar sobre o nazismo agora? Ok, se precisar falar... Sim, pois não. Tipo, o que seria fascismo num conceito mais separado, assim, sem ser o italiano? Tipo, só fascismo mesmo. O que seria fascismo? Seria toda a atitude de um governante de fazer tudo isso aqui que o Mussolini quis fazer. E fez. Entendeu? Então... Tipo, ser totalitário? Garantir um governo totalitário na pessoa daquela pessoa, daquele governante específico. Entendeu? E aí, eles são agressivos. A ponto de que aquele que não aceita, o que acontece? Vai ser reprimido, vai ser eliminado, vai sofrer algum tipo de situação. Então, todo fascista é aquele que chega e fala: eu sou o bom, eu sou o que vou te liderar, você tem que concordar comigo, e se você não concorda, eu te mato. Entendeu? O que eles faziam para manter o controle sobre tudo? A primeira coisa que ele montou, o exército. Primeira coisa, os camisas negras. Veja lá, 50 mil pessoas, né? Que ele já teve ali no exército para começar todo o assunto, né? Toda a conversa. E teve do lado dele quem? A burguesia, que era os ricos, né? E a burguesia queria controlar as greves dos trabalhadores, porque estavam tendo baixos salários e estavam, além de ter os baixos salários, estavam passando fome e estavam fazendo greve. Então, os burgueses falaram: ô presidente, o Mussolini ajuda a gente. E o Mussolini fez, então, tudo que precisava. Proibiu todo e qualquer tipo de greve. Quem fizesse greve ia para a cadeia, ou senão acontecia uma coisa muito pior com essas pessoas. Certo? Então, gente, é uma coisa que assusta a gente ver esses conceitos. Quando a gente está vendo agora, por exemplo, eu estava vendo o jornal há uns dias, estavam uns enfermeiros lá na frente da catedral, lá em Brasília, distanciado, né, por conta da pandemia, lá, só segurando uma cruz preta, vestindo a roupa branca de enfermeiro, quietinho lá, protestando, calado. Chegou um cara vestido de bandeira do Brasil, né, dizendo que aquele povo ali é um povo à toa, sem vergonha, safado, empurrou a enfermeira, né, tomou o celular de uma pessoa lá que estava filmando a atitude deles lá. E por quê? Ele queria defender o presidente Bolsonaro, que está tudo certo, está tudo bonito, e esse povo vem aqui fazer protesto contra o presidente. Entendeu? Então, ou seja, são atitudes fascistas, né? Então, quer dizer que o presidente é o único certo, ninguém pode falar nada contra. Ele não erra em nada, entendeu? Então, os fascistas, os que apoiam o fascismo, eles querem dizer isso. Você não pode falar nada. Se você falar, eu te meto a mão na boca para você calar a sua boca. Entendeu o problema? O problema que se gera dessa situação? Ok? Vamos, então, para o nazismo, que talvez que não tem tanta diferença, mas teve fatos históricos bem mais graves, sofridos, porque teve a questão judaica, né? Não sei se vocês já viram sobre esse assunto, eu tenho certeza que já viram sobre esse assunto, mas teve a questão judaica ali, que foi uma das graves situações. O contexto, gente, é o mesmo, né? O contexto é o problema do Tratado de Versalhes, porque a Alemanha perdeu a guerra, né? E a primeira e a segunda. E esse Tratado de Versalhes,
impôs sobre a Alemanha um tanto de situação que a Alemanha teve que ficar de pé e mão atada ali, né? Não podia fazer exército, não podia unir com outros povos para fazer um maior reino. E a crise lá estava muito grave, desemprego, fome, miséria, inflação também. Tudo estava acontecendo na Itália, também estava acontecendo na Alemanha, como está acontecendo no mundo inteiro, né? A crise estava geral mesmo. Ideias socialistas estavam chegando na Alemanha, inclusive tinha um partido comunista alemão, KPD, que aí no caso é a sigla em alemão, né? E aí, contra esse partido comunista alemão, nasceu o chamado nazi, isso é em português, tá? É nazi, porque na verdade lá em alemão é NSDAP, né? Que seria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Só que não confunda, esse Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não tem nada a ver com o socialismo da Rússia, certo? Esse partido ele é contra esse partido comunista. O que veio da Rússia é o comunismo, certo? E aqui nós temos um outro partido socialista, que quer dizer de social apenas, ok? Esse que está aqui no nazismo é um partido social, da sociedade alemã, propriamente, só isso, os nazis. Então, tinha essas humilhações do Tratado de Versalhes, né? Porque como a Alemanha ela iniciou a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? E perdeu, então ela foi então meio que dito, não, você não para, né? Já está feio demais. Então você não tem mais, assim, legalmente mesmo, na estrutura de governo, de organização do exército, mais ela foi impedida de uma série de questões. Então, o nazismo ocorreu na Alemanha. Quem foi o líder? O Hitler, o Adolf Hitler. E aí tem esse sinal, né, que todo alemão faz, né, de bater aqui e levantar a mão para frente, né, o sinal de como tem a continência aqui, vocês fazem no colégio, a continência lá, a continência dele é esse levantar a mão para frente, né, desse sinal. E nós temos meninos, né, jovens até hoje, com ideias, né, da forma do nazismo ainda, que são os neonazistas, ok? Então, como foi a situação aí? Ocorreu em 1923, eles tentaram fazer um golpe de Estado, né, contra a República de Weimar. E nesse golpe de Estado, né, era uma juventude mesmo, né, queria tomar o governo, né, contra ali o governo que já estava estabelecido. E o Hitler estava no meio dessa turma que estava querendo ali fazer um protesto, né? E ele foi preso. Na prisão, ele escreveu um livro, né? Um livro que em alemão é Mein Kampf, que significa minha luta. E nesse Mein Kampf do Hitler, ele escreveu todas as ideias contra o governo que já estava, né? Então, as ideias de um novo partido que nasceria, que é o partido nazi, né? E esse partido era isso, aquilo, outro. Essa lista toda desses elementos desse partido, então, foi o que deu base, né, para quando ele saísse da prisão, ele, então, ganhou a eleição. Só uma questão de data, gente. O Mussolini está lá no governo da Itália desde 1922. Nessa época, o Hitler já tentou ser governante lá na Alemanha, mas não conseguiu, foi preso, inclusive, aí, e ele só se tornou presidente lá na Alemanha em 1933, entendeu? Então demorou um pouco o Hitler ser um governante ali na Alemanha, certo? Então, em 1929, os nazistas fortaleceram um pouco mais aí, conquistou um pouco do parlamento, né? O partido teve vários deputados fazendo parte, e Hitler conseguiu seu primeiro-ministro, né? Seu primeiro-ministro aí para frente. Quando ele chegou lá no topo de primeiro-ministro, aí beleza, ele então conseguiu aí, pela própria ideologia, pela própria organização ali das ideias de propaganda, etc., ser o Führer. Führer significa guia do povo, né? E então ele assumiu o governo aí. Ele é austríaco, né? Então ele não é da Alemanha propriamente dita, mas é da Áustria, que seria o povo alemão mora na Áustria e o povo alemão mora também na Prússia, que é tudo ladinho ali, certo? Inclusive, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi esse. Ele queria juntar tudo, a Alemanha, a Áustria e Prússia e Polônia. E aí que foi o motivo da guerra, porque a Polônia já estava lá anexada à Rússia, entendeu? Então teve a situação da Segunda Guerra Mundial, que é o tema das nossas próximas aulas aí,
quando voltarmos depois das férias, não sei se na escola ou do jeito que nós estamos aqui agora, não sabemos ainda como será, só Deus que sabe. Ok? Então, a única questão aqui é que ele é do Partido dos Trabalhadores, né? Então, contra a elite ali que estava lá. Bom, vamos ver. Todas aquelas características lá do fascismo tá aqui no nazismo, tá? A única diferença, gente, é que no nazismo é um partido que foi criado, né? Um partido que chegou ao poder e tem as ideias fascistas. A pergunta que foi feita anteriormente foi essa, entendeu? O fascismo é umas ideias, são ideias e atitudes, e o nazismo é um partido político que assume o poder e toma essas ideias fascistas e atitudes fascistas no seu governo, ok? Então, o que ele usou lá no governo dele? Propaganda para falar bem dele. Controle da educação no meio de comunicação. Mesma coisa que aconteceu lá no Mussolini. Então, ele foi lá ver o que se ensinava na escola. Professor ensinando comunismo, então ele ia ser punido, etc. Né? Essa coisa toda aí. A doutrina nazista foi, então, difundida, né? Repetida o tempo todo. Aí tem uma crítica, essa frase crítica, veja bem. Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Entendeu? Então, mesmo que não tivesse sentido nenhum isso que eles divulgavam muito até que o povo acostumava com a ideia e aceitava, né? Aí ele se torna chanceler em 34, né, assumindo então o poder total. Ele era primeiro-ministro, ele era o chefe dos deputados. Aí em 34 ele se torna de fato o presidente, o chanceler, né? Chanceler significa cabeça, né? O chefe mesmo da Alemanha. E aí estabeleceu um plano econômico aí em que o Estado controlava toda a produção, o Estado controlava o comércio, né? O Estado controlava as questões. Não controlava no sentido de limitar, mas controlava no sentido de acompanhar e ter lucro em cima daquelas coisas que as pessoas produziam. E incentivou a agricultura e a indústria, né? Principalmente de armas, para se preparar para uma guerra possível, que a guerra começou logo depois, né, do governo, uns poucos anos depois do governo dele aí, certo? Então você tem aí, ele tem uma forte polícia nazista, Gestapo, certo? Sigla, nome para eles lá. Usou violência contra os adversários políticos, né? Perseguições, etc. E qualquer um que, por acaso, não fizesse o ato lá de aceitação, poderia ser punido também. Entendeu? E foram punidos também. E aí acabou com a oposição. Lá na Alemanha aconteceu o fato de não ter nenhum outro partido. Só tinha um partido do presidente, do chanceler lá da Alemanha. Entendeu? Então não tinha ninguém contra ele. Era só ele mesmo e pronto. Certo? E aí ele começou, então, na sua fortaleza ali, começou, então, a fazer o que o Tratado de Versalhes dizia para não fazer. Começou, então, a fazer armas, formar exército e organizar lá a reunificação do que ele chamou de Terceiro Reich. Reich, em alemão, é reino. Ele queria, então, que o reinado alemão se tornasse de novo existente e que ele fosse o governante. Que seria o quê? Unir. Estou repetindo, né? A Prússia, a Áustria e a Polônia, tudo na Alemanha, e um reinadão grande que seria dele. Ok? Alguém abriu o áudio aí, quer falar? Certo. Pessoal, algumas 4 características importantes aqui que fizeram a história do nazismo, né? Então, a primeira delas, uma delas, superioridade da raça ariana. Então, essa raça ariana seria de onde o povo alemão veio, né? E seria, então, esses brancos, altos, né? Olhos azuis, louros. Seria aquele estereótipo, né? Da pessoa, do homem, da mulher alemã. E, nesse sentido, o Hitler começou a desenvolver umas ideias de que nós somos superiores, né? Nós, arianos, alemães, somos superiores às outras raças e nós temos um poder, e esse poder nós temos que usar para dominar as outras raças. Por exemplo, os negros são a raça inferior, os judeus são raças inferiores, e nós, arianos, né, alemães, vamos dominar os demais. Então, pensa, essas ideias fizeram com que os judeus fossem perseguidos, os judeus fossem presos, os judeus fossem mortos lá na Alemanha. Isso foi grave, né?
Por quê? Porque os judeus, já que eles podiam contaminar, né, poderiam cruzar com os alemães ali e nascer uma raça mestiça e problemática, entendeu? Então, é uma situação aí. A outra coisa seria o total poder do Estado, né? Então, qualquer indivíduo, qualquer pessoa tem que estar submissa ao que o Estado determinar. E quem é o Estado? O governante, né? O Hitler, o Führer. O Führer é o governante e todo mundo é submisso a ele. Né? Não tem esse negócio de autoridade sua. É a autoridade do Estado e você é só submisso. E também a questão de expandir, né? De fazer a unificação do reino. Né? A Alemanha, só a Alemanha é pouco. Tem que dominar outro lugar. Né? Tem que fazer uma expansão aí do território. Ok? É isso sobre o nazismo, certo? Tem algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Gostaria de fazer algum tipo de intervenção? Você vai verificar aí algumas imagens, né, que eu estou projetando. Algumas imagens aí que a suástica é um símbolo interessante de se ver. É um símbolo que não é criado pelo Hitler, é um símbolo que é de uma religião antiquíssima. Não sei, não lembro se é budismo ou hinduísmo, acho que é budismo. Então, é utilizada lá nessa religião, esse símbolo aí, que era colocado, então, para marcar o partido, né? Então, dá um pouco a ideia aí de que tem a questão da religiosidade presente. Então, tá vendo o movimento aí que o Hitler fazia, um movimento para cumprimentar as pessoas, e aí você tá vendo os neonazistas aí do lado direito aí, camisa preta e tal, são pessoas que existem até hoje no nosso meio, que estão aí fazendo algum tipo de manifesto, alguma coisa nesse sentido. O nazismo é perigoso, ok? Então, só em linhas gerais também, para finalizar aqui, nós vamos só falar o que ocorreu lá na Espanha e também em Portugal, certo? Um moço chamado Antônio Salazar. Então, em Portugal é o salazarismo, ok? E na Espanha nós temos o franquismo, que também era um general que assumiu todo o poder lá com a mesma ideia, contra o avanço das ideias comunistas na Espanha e contra o comunismo em Portugal. Então, um governo totalitário que ignorava todas as possibilidades das pessoas fazerem o que elas bem entendiam, para simplesmente, então, garantir o poder total sobre eles. Ok? Alguém gostaria de comentar ou perguntar? Lá no... Pois não, pode falar, Amanda. Professor, todas, tipo esse franquismo, o nazismo, todos eles tinham essas ideias fascistas, né? Justamente. Esse que é o ponto, né? Tinham as mesmas características, então. Mesma característica. A única que se difere um pouquinho, né? O que características são essas? Militares, nacionalismo, ideias de expansão do governo, entendeu? Contra capitalismo, contra as liberdades individuais, eles são todos iguais em todos eles. O único que destoou um pouquinho, que foi mais um pouquinho, foi o nazismo, entendeu? Porque lá no nazismo, então, essa perseguição aos judeus, matar judeus, foi um ponto maior, porque essa ideia da raça ariana que o Hitler tinha, que foi um pouco mais de excesso, um pouco ou muito mais de excesso, né? Que trouxe dá até nojo, assim, vamos pensar de ver como que fizeram, né? Como que procederam lá no estabelecimento daquelas ideias fascistas na Alemanha, no caso, então chamadas de nazismo. É por aí mesmo. Não sei se vocês assistem a Casa de Papel, né? Então tem uma situação lá em que não sei se você é assim, mas um guarda do Banco da Espanha, do Banco Nacional da Espanha, aí ele chama uma das assaltantes lá de mestiça, porque ela é uma cigana. Entendeu? Então ele era um espanhol, com toda a característica espanhol mesmo. Aí tinha a cigana e ele chama ela de mestiça, sua mestiça. E é preconceituoso, é racista mesmo, né? Porque ele está dentro do padrão espanhol de si, né? Do filho de um espanhol próprio. Agora, o negro, o cigano, o judeu,
qualquer outro, assim, cheio, com outras características, são inferiores, então não merecem nem respeito, etc. Mais ou menos por aí. Pessoal, vamos a caminhar aqui para o final. Eu agradeço a participação de todos, eu agradeço assim, a oportunidade de nós termos realizado essa aula aqui. Lá no blog tem uma atividade para ser feita, vocês entram lá e façam. E até agosto, né? Vamos ver o que Deus nos reserva para a gente aí a partir de agosto. Se será esse caminho aqui, se será outro, né? Mas espero que a gente possa, então, ter sucesso aí, mesmo no meio dessa grande exceção, desses grandes problemas que nós estamos enfrentando atualmente. Ok? Então, quem está no Meet, por favor, ponha lá no chat lá o seu nome e turma, e fica a chamada. Quem está aqui no Teams não precisa fazer nada, que já está ali a frequência, eu posso simplesmente baixar aqui. Ok? Então, boa tarde, tchau para todo mundo. Tchau, professor. Boa tarde, tchau. Tchau, boa tarde.